Galera do esporte, forte abraço a você que me acompanha aqui no Juninho Fonseca de Olho no Lance, no YouTube, podcast Passando a Limpo. Hoje vamos passar a limpo o jogo que aconteceu ontem à noite, lá no Rio de Janeiro, estádio Maracanã, aquele estádio que já teve 2 finais de Copa do Mundo, Flamengo e Corinthians. O Flamengo preocupado com a Libertadores. O Flamengo tem Libertadores. O Corinthians preocupado com o jogo. Flamengo com um time chamado alternativo. Na minha época, na época de um parceiro que está na mesa de volta, era chamado reserva. Não sei por que não pode chamar de reserva. Faz parte do contexto. Já o Corinthians com o time completo, sem o William, mas com um time que vem vindo numa campanha muito boa. O jogo foi forte, o jogo foi bom desde o início. Meus convidados, Paulo César Camassuti. Tudo bem, Paulo? Muito obrigado por estar de volta aqui. Grande abraço. Abraço, Juninho. Abraço aos amigos. Realmente, ontem foi um belíssimo jogo, né? Um jogo de alto nível. O Flamengo demonstrou porque está na final aí da Libertadores, né? Muito bem. Paulo já chega trazendo o sorrisão dele, tranquilo. Ao meu lado também, Guilherme Andreoli, outro parceiro que tem um linguajar diferente, um estilo diferente, porque eu e o Paulo somos da vida esportiva, nascemos no mundo esportivo. O Paulo desde jovem, 8, 9, 10 anos aqui em Ribeirão Preto, nos bairros. Vamos chamar o PC para jogar, de vez em quando chamava ele de capeta, porque ele aprontava e tal. Desde moleque joga futebol. O Guilherme Andreoli é outra história. Guilherme, tudo bem? E o jogo ontem? Foi legal? Você curtiu? Você assistiu? Um jogo bom, muito movimentado, né? E o Flamengo indo pra cima, né? Mostrou porque ele tava falando da Libertadores e dominou o Corinthians. É isso aí. É isso aí, gente. Muito obrigado por vocês nos acompanharem aqui no podcast Passando a Limpo. Como eu disse, Passando a Limpo é um jogo ontem, Flamengo e Corinthians. Para o Flamengo, uma condição de buscar, talvez, uma coisa muito difícil, que é ultrapassar o Atlético Mineiro. Mas só o Flamengo e o Palmeiras poderiam fazer isso. O Palmeiras acho que andou para trás. E o Corinthians vivendo um momento bom, que o Corinthians, essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para o Paulo, o Corinthians vivendo um ambiente talvez Libertadores direto. Paulo, antes do jogo, o Corinthians tinha algum favoritismo por estar com o time com mais titulares, o Flamengo provavelmente com menor entrosamento? Me diz, Paulo, como que nós podemos analisar o antes do jogo? Não, se o Flamengo jogasse com a equipe, com os titulares, realmente o Flamengo era o favorito. Mas entrando, teoricamente, com o time reserva, o Corinthians, sem dúvida, tinha a obrigação de sair do Maracanã com um belo resultado, mas foi ao contrário. O Flamengo não tem reserva, o Flamengo tem um elenco maravilhoso. Boa explicação. Né? Um elenco maravilhoso, jogando numa velocidade tremenda, os laterais chegando, o meio campo chegando, os dois na frente, Mateuzinho, o outro jogador, João Gomes, perturbando a zaga do Corinthians. Realmente o Flamengo, o primeiro tempo, foi avassalador. Não deu chance pro Corinthians e, velho, quem vinha sendo criticado, o Cássio ontem apareceu nos dois tempos. Então, Paulo, resumindo, antes do jogo tínhamos a impressão que o Corinthians poderia ser protagonista, mas o primeiro tempo não mostrou nada disso. É isso? É isso aí, sem dúvida alguma. Só que o Corinthians chegou lá, pegou um Flamengo com vontade, né, com muita atitude. Os jogadores que estavam tendo a sua primeira oportunidade provaram para o Renato Gaúcho que realmente tem que se fazer parte desse elenco. E eles são opções para o Renato Gaúcho daí para frente, porque jogaram realmente de alto nível, de uma vontade muito grande. Muito bom. Daqui a pouco eu volto com o Paulo para perguntar sobre essa palavra que ele falou, tal elenco. Elenco é uma coisa, time é outra, clube é outra. Parece que tudo é a mesma coisa. Mas, Guilherme Andreoli, antes do jogo, nós tínhamos um Flamengo com as cartas ou um Corinthians com as cartas? E o que aconteceu? Fala, Juninho, antes do jogo, o Corinthians com as cartas, por quê? Essa é a primeira vez que o Corinthians poderia ganhar e ficar em quarto lugar, com jogamentos que o Bragantino ainda. Ou seja, o Corinthians, no começo do campeonato, pra mim, ficar em 10º, 9º ali, porque tava vindo muito mal. Vai ficar em quarto lugar, faltando 5 rodadas, ia ser algo extraordinário, direto pra Libertadores. Eu não imaginava isso. Acredito que vocês talvez também não. Mas quando começou o jogo, 50 mil pessoas no Maracanã, o Mengão mostrou porque ele é malvadão, né? Eu tinha te cumprimentado já ou não? Eu acho que... Sim. Já tinha. É que às vezes a gente fica com tanto detalhe aqui. Muito legal. Você viu que o Guilherme trouxe outra forma de explicar, porque são muitos detalhes
que nos permite explicar futebol. São muitos detalhes. Paulo, eu vou perguntar para você a respeito disso. Elenco? Elenco não é de atores, atrizes, que esse elenco é de esporte, é de futebol? E por que o elenco fez a diferença ou aparenta que fez a diferença nesse jogo Flamengo 1, Corinthians 0? Paulo, me fala. Não, um time de futebol, quando vai participar de várias competições, ele tem que ter um elenco forte, né? Porque existe contusões, existe expulsões, problema de cartões, então você tem que ter um elenco à altura. Por quê? Sai o Juninho, pá, entra o Oscar. Então, tem que ter opções. Manter o nível do time 1. Exatamente, tem que ter essas opções e ter um nível elevado. E ontem o Flamengo provou que realmente tem esse elenco. E os meninos esperando essa oportunidade, pô, destruncharam durante o jogo, não deram chance nenhuma para a equipe do Corinthians e foram para cima, Muito criaram situações de jogadas, de jogo maravilhoso. Então eu acredito que o Renato ontem, não pela vitória, mas viu que ele tem na mão os grandes jogadores que a qualquer momento que ele colocar vai dar conta do recado. Guilherme, é isso mesmo? Aparentou que o elenco do Flamengo mostrou uma capacidade que o time do Corinthians, com jogadores titulares mais sincronizados, o desequilíbrio foi o elenco do Flamengo ou o Corinthians esteve abaixo? Me explica. Não, o Flamengo, ele fez com que o Corinthians estivesse abaixo. O Flamengo é melhor individualmente e coletivamente o Flamengo é bem melhor que o Corinthians. Então, e nisso colocou dentro de campo, porque ele é o melhor, né? O único jogador que vem abaixo, que decepciona às vezes, é o goleiro Hugo. Né? É Hugo. É Hugo mesmo. Hugo. Porque várias vezes, pra sair com o pé, com a mão é bom, é com o pé, meu Deus. Várias vezes, várias tiradas de bola ali pra fora, ou errava, o Renato Gaúcho ficava louco da vida. Mas fora isso, o Flamengo é pra cima, lateral direito, lateral esquerda, Felipe Luiz ali acima da média, o meio de campo do Corinthians não existia, Renato Augusto não jogou, faz praticamente nada, e com mil favores, Jô, nesse jogo, nem banco ia. Já que o Guilherme falou Hugo, Flamengo, Hugo, Mateuzinho, Davi Luiz, Léo Pereira e Ramon. Este Ramon foi uma surpresa, eu não conhecia o lateral esquerdo. João Gomes, volante, que o Paulo já citou, Thiago Maia e o Diego. Esse Diego que nasceu aqui em Ribeirão Preto, começou a jogar aqui. Vitinho, Vitor Gabriel e Kennedy. Este o Flamengo. Cássio, Fagner, João Vitor, Gil, Fábio Santos. A defesa do Corinthians desde sempre. No meio-campo. Gabriel, Juliano, Renato Augusto. Titularzaço. Gabriel Pereira, o GP, Roger Guedes e Jô. Tá certo? Esse era iniciou o jogo. Agora me diz uma coisa. Vou pelo Guilherme Andreoli. A saída de Juliano, vou te falar exatamente em que momento. 24 minutos do primeiro tempo. Atrapalhou o Corinthians? Com certeza. O Juliano é um cara cabeça, o que pensa junto com o Renato Augusto ali. O Corinthians perdeu uma peça importantíssima na parte de criação ali do meio de campo. Já estava difícil com os dois. Tirando um ainda, piorou. Então, o Corinthians saiu muito prejudicado ali e aí ficou só o Renato Augusto. Renato Augusto, com a pressão no meio de campo do Flamengo, foi engolido ali. Aí ficou sem a parte criativa. Ficou só no balão, ficou dependendo do jogo. Ficou na parte de cruzamento, não dá. Com ressalva, o Fagner anulou ali na lateral, primeiro e segundo tempo. O Michael não fez praticamente ali nada. Mas ficar dependendo dessas bolas, não dá. Vou para o Paulo. A escolha do Silvinho, Paulo. Já que o Juliano saiu, é importante explicar rapidamente para você, amigo que nos acompanha aqui no podcast, passando ali para o jogo Flamengo 1, Corinthians 0. A ideia de um treinador, às vezes, corresponde exatamente àquilo que é apresentado dentro do campo. Nem sempre é apresentado. Então, no momento em que um jogador se contunde, não é uma escolha do técnico, é um fato que ocorreu. Perfeito. Mas, vou perguntar para o Paulo. Paulo sabe o que é isso que eu vou perguntar. Mas a escolha de quem vai entrar, é do Silvinho. Poderia ter feito outra substituição, Paulo, ao invés de entrar do Queiroz, o Corinthians, Silvinho. Tinha outra opção, Paulo? Me diz. Então, já o Corinthians já não tem um elenco como o Flamengo. Eu acho que ali o Juliano jogando com o Renato Augusto, então o que eu penso? Que a gente, quando vai jogar com um time que vem de uma goleada em cima de um São Paulo, vamos jogando no Maracanã, vamos segurar o máximo da bola, né? Não perder a bola fácil. Você vê que o Corinthians aguentou ali o primeiro tempo,
tal, toca pra lá, toca pra cá, segura, sem muita finalização, mas o tempo tava passando. Então o Silvinho não teve uma opção à altura do Juliano, porque ele joga bem com o Renato Augusto, estão entrosados. E um dos dois pode enfiar uma bola pro Jô, coisa que faltou pro Jô, a bola não chegou pro Jô. O Jô ficou perdido lá no meio dos back do Flamengo. O cara era bom, né, Gabriel? Isso, não tem como não tem aquela visão, aquela leitura de jogo como tem o Renato Augusto e o Juliano. Então o Corinthians ficou abaixo, né? Nessa mudança. Nessa mudança, não conseguiram mais segurar a bola Eu ali. vou te interromper, mas eu quero te perguntar isso, que é uma coisa que eu iria perguntar no segundo tempo, eu vou perguntar no primeiro tempo. O Corinthians tinha um jogador maduro no banco, chamado Luan. Meu... Era a escolha? Então, no ritmo do jogo não era. Não dá. O Luan... Não era, não foi e pelo jeito não será. Daqui a pouco, nós falamos do Luan, daqui a pouco, quer dizer, não era o Luan. Quem sabe o Xavier, Paulo, um outro volante mais marcador para se juntar. E mais rápido. Perfeito. Né? Porque o Diego, no segundo tempo, ele tomou conta do jogo. Ele jogou no campo do Corinthians. Ali todas as bolas ele passava pelo pé dele. Ele ia no lateral esquerdo, pegava a bola, ia no direito, pegava a bola, tocava pro Bruno Henrique devolvia. Então ele foi um maestro nesse jogo. Muito bom. Você viu que eu fiz uma pergunta, daqui a pouco eu volto para falar dessa pergunta. Porque no segundo tempo, Luan entra na parada. Luan entra, estava 0-0. Final do jogo, 0-1 para outro time. Vamos caminhar, deixa eu ver meu tempo, você sabe que nós temos 30 minutos de trabalho, nós estamos entrando no 11º minuto. É o momento de eu pedir para o Guilherme Andreoli, meu parceiro que tem um linguajar diferente, um modo diferente de explicar futebol. Guilherme, resumão do primeiro tempo, 1 minuto para você. Flamengo amassando o Corinthians, como infelizmente não era esperado, mas aconteceu. A saída do Juliano prejudicou muito ainda, com mais pressão do Flamengo, e o Corinthians não conseguiu criar. Eu queria destacar aqui uma parte, Juninho, você que foi da posição e entende muito bem, eu achei impressionante, desde quando o Davi Luiz chegou em forma, jogando no Flamengo, ganhou todos os jogos, o Flamengo ressalva, não levou nenhum gol quando ele esteve na zaga. Que dado interessante, muito bom. Eu, tipo assim, eu fiquei impressionado, porque normalmente zagueiro, às vezes, porque ele saiu do Chelsea, eu não lembro o time que ele estava agora, ficou um tempinho, né, fazer o trabalho com o jogador físico. E quando ele voltou, ele voltou fino, bem, tempo de bola perfeito. Uma boa ressalva também. Juninho, você que é de posição, podia falar melhor. É complicado, não é? Quando você sem volta pro brasileiro ainda. Você não pode disfarçar que você não está em forma na defesa. Porque a defesa depende da produtividade do ataque do outro time. Então, se o ataque do outro time tem um peso, um impacto muito forte, você pode sentir os posicionamentos, porque o defensor, Guilherme, amigos do podcast Passando a Limpo, o defensor ele não fica 10 metros errado, ele fica 1 metro errado. 1 metro errado, o atacante entra. Mas a visão do Guilherme com relação ao Davi Luiz, muito interessante. Porque o Flamengo, a defesa do Flamengo já esteve melhor do que é hoje. Parece que está ajustando agora com o trabalho do Renato. Paulo César Camassuti, meu parceiro. Resumão do primeiro tempo. O 0-0 ficou bom, o 0-0... As equipes não produziram muito, pelo que você disse, o Corinthians teve alguma coisinha com o Jô, mas o Flamengo produzindo mais. 1 minuto de resumão para você, Capeta. Não, o Flamengo foi bem melhor que o Corinthians. O Flamengo foi o time que mais foi ao ataque, que mais buscou fazer o gol no primeiro tempo. O Corinthians ficou ali se defendendo, esperando uma falha do Flamengo para fazer um gol, mas o Flamengo não. Bola no chão, os laterais chegando na linha de fundo, os meia movimentando. Então, os dois atacantes rápido se cruzando. Esse Flamengo reserva. Era, teoricamente. Importante citar. Esse Flamengo reserva o elenco que estava fazendo diferença. O Corinthians assustou, né? O Corinthians ficou esperando e o Flamengo só não fez gol no primeiro tempo porque o Cássio realmente estava numa noite muito feliz. Pegou tudo, era um bombardeio. Então, no primeiro tempo, o Flamengo já vinha buscando esse gol há muito tempo e o Corinthians entrou apenas para se defender, segurar, né? Posse de bola, vamos segurar, vamos esperar uma falha do Flamengo para a gente fazer um gol, mas o Corinthians não chegou. Uma só que o Jô chegou lá na linha de fundo, cruzou errado, se ele bate para trás, o Guedes fazia o gol. Ele chutou por chutar, ou senão ele dava um tiro no gol, né?
Não estava impedido. Ele cruzou errado. E o Roger Guedes pedindo para trás. Ele cruzou por cruzar. Achou que o Beca do Flamengo ia pôr a perna, tudo. Mas, sem dúvida, o Flamengo foi bem melhor no primeiro tempo. Sempre foi o time que teve atitude e que sempre buscou o gol desde o início. Então vou ao meu resumão. O Guilherme já disse, o Paulo passou. Só para fechar, não parece que eu vi um jogo diferente, porque nós estamos assistindo o mesmo jogo. Eu na minha casa, o Paulo na dele e o Guilherme na dele. Eu disse, Flamengo domina, aperta e esteve mais perto de fazer gols. Bom jogo, eu sinalizei. Um pouco mais para o Flamengo. Eu, particularmente, não acreditava em mudanças no intervalo. Eu, particularmente. Paulo, você pensava em mudança no Flamengo e no Corinthians? Como você pensava essa passagem? A projeção para o segundo tempo, Paulo, que te apresentava? Não. Corinthians vai mexer? Flamengo vai mexer? O Fala aí. Corinthians eu até achava que ele ia mexer de alguma forma. Agora o Flamengo não, velho. O Flamengo, a gente ficou encantado com o primeiro tempo do Flamengo. Eu não achava que o Renato fosse mexer em algumas peças, porque todas as peças estavam jogando bem. Todo mundo estava participando do jogo. Então eu não acreditava naquele início do segundo tempo que o Renato fosse mexer. Você, Guilherme, o Renato surpreendeu? Essas três mexidas do Renato que eu vou falar daqui a pouco. Com certeza, Surpreendeu? Faço o mesmo, com certeza. Me peço palavras do Camassucho, porque estava bem. E de repente, a gente tem que pensar, o Renato, com todo respeito ao Silvinho, é anos-luz na frente do Silvinho, não tem nem comparação, né? E por causa da Libertadores, né? Tá poupando ali, eu também achei que ia ficar tranquilo. Mas quando eu vi Bruno Henrique saindo do túnel, eu falei, que é isso? Bruno Henrique saindo do túnel. Depois vai pra frente, vem o menino feio. Quando ele tá feio, esquece. Que é o Michael, né? Eu falo, meu Deus! Porquinho cebado, você não fala porquinho cebado. Por favor, gente, não é bullying. E tipo assim, na minha opinião, não tá funcionando. Pô, tira o Jô, reforça o meio de campo, tenta a Marapuca, né, no contra-ataque. Tenta fazer algo diferente ali. Põe, como é que você falou, Juninho, aquele lá que falou? Xavier. Põe o Xavier. Volante, marcador. Volante, sabe? Pra anular talvez o Diego que o Paulo sinalizou. Diego livre é problema. Então, tenta anular o Diego e tenta ser com o Renato Augusto ali, puca uma bolinha ele faz, sabe? Mas não, ficou naquela. O Flamengo foi atrás do resultado. Então, vamos descrever o que foi feito? Essa pergunta que eu fiz, olha só. A CBF disponibiliza na súmula o que aconteceu. 45 minutos, intervalo. Flamengo, 3 substituições. A entrada de Gustavo Henrique no lugar do Davi Luiz, elogiado pelo Guilherme. A entrada de Bruno Henrique no lugar do Vitor. Bruno Henrique elogiado por todo mundo, só pelo Tite que não. E a entrada do... O cara faz diferença em Libertadores, ele faz diferença em Mundial. Ele não serve para jogar na seleção brasileira, mas não é disso que estamos falando. A outra entrada, Felipe Luiz, com I. Felipe, que começou a jogar no Criciúma, se não me engano, o lateral esquerdo. O Felipe Luiz entrando no lugar do Ramon. No Corinthians, uma única substituição. Gustavo Henrique, que é o Mosquito, no lugar do GP. Foi exatamente o que os dois disseram. Bom, o que nós temos, Paulo? O que nós temos? A entrada, o primeiro começo do segundo tempo. 14 minutos do segundo tempo vem a minha primeira pergunta para segundo tempo. Eu vou aqui no Camassucho, que está mais perto. Entrou um tal de Michael no Flamengo. Mexeu com o jogo, Paulo? Pô, se mexeu. A torcida foi ao delírio, né? Aí que a torcida começou a gritar mais, incentivando a equipe. E essa moçada tá atravessando um momento excelente. Começaram a jogar, toca pra lá, toca pra cá, o Diego chegando. Aí, velho, deixou a zaga e o meio-campo do Corinthians completamente perdido. E o Flamengo trabalhando lá direito, lá esquerdo, com aquela capacidade. Muito bem. Guilherme, me fala que Michael Porquinho Cebado entrou, você falou, vixe Maria. O que você pensou na hora? Ó, os últimos 14 gols do Flamengo, 7 foi dele. 50%. Né? Mas ele faz fogueira, faz fumaça, igual na época de vocês mais falavam. Mas eu queria ressalvar uma ressalva. O Fagner marcou ele muito bem. Muito bem, experiente. Eu fiquei impressionado. Eu falei, Foi. esse cara realmente é um cara experiente, um cara bom. E você pode ver, Sabe marcar. Sabe marcar. Então, olha que o Michel tentou sair ali na surdina assim. Sim. O Fagner foi acompanhando até o final. Pôs o corpo. O Michel veio por trás, mas conseguiu, a bola saiu. Eu falei, esse cara é malandragem. É malandragem do goleiro. experiência. Agora pega um jogador juvenil, com respeito, pega o Natan, que entregou a Libertadores pro Verón.
Se nós marcar o Michael, o Mas Michael dele. você já conhece, quando você vê que o lateral é jovem, ele marca de uma forma diferente. Agora, quando você pega um lateral mais experiente, aí você fala, pô, o cara vai botar um corpo, o cara te tira no corpo, o cara dá um carrinho certeiro em você, entendeu? Então você já conhece. Nessa hora que o Silvinho tinha que ter sacado. Pô, deixar ali marcando, vou prender mais um pouco o meio, tira o jogo e pode sair no contra-ataque. É bom. Mas não fez nada. Aí Então, pediu pra quê? Volta pra mim. Tinha um repórter que falava assim, né, Paulo? Volta pra mim. Olha só, eu sinalizei a mudança do Michael Porquinho Cebado 14 minutos. Agora eu vou fazer uma pergunta que envolve 2 substituições. Vou começar pelo Guilherme. 22 minutos. Sai Jô. Entra Vitinho. 43. 23 minutos. Sai Kennedy. Entra Rodney. Lateral direito do Flamengo. Essas mexidas. Mexeram com o resultado do jogo? Mexeu. Me fala. Correu. Primeiro. Sai Jô, entra Vitinho. Não gostei. Sabe, pra mim tem que sair do jogo e entrasse o Xavier, que eu gosto dele, um volante muito bom. Marcador, é ele que Tinha o Adson também na dele. Exato, que é veloz, que corre bem ali também. Já que vai improvisar, improvisa um cara que é do ataque, certo, Paulo? Perfeito. O cara é do ataque, ele joga na direita, não. O Jô vai sair, eu deixo um cara pra incomodar o time do Flamengo. Não deixar o lateral descer. Kennedy, saiu. Quem que saiu pra entrar no Kennedy mesmo? Né? Rodney. O lateral, o que fez a jogada. Entrou. Ó, Rodney, vou falar pra vocês, desde a época que ele tava no Inter, que foi ele expulso, é do Flamengo, ele foi emprestado pro Inter. Foi expulso naquela final, sempre jogou uma bola redonda. E esse cara, ele igual falou, elenco. Sai o Isla, o Rodney tá lá, ele não tá baixo, ele tá muito bem, no nível bom ele tá. E falando pra vocês, o Bruno Henrique tem que dar o bicho pra ele ali. Porque aquela jogada que ele fez com o Gabriel... Calma, né? que ainda não estamos no gol. Desculpa, eu tenho que perguntar pro Paulo. Paulo, essas 2 mudanças, Vitinho no lugar de Jô, Rodney no lugar de Kennedy, que o Flamengo fez uma mudança estratégica, certo? Pra forçar mais aquele setor, foi um ponto diferencial, foi um momento em que o Renato se mostrou mais capaz que o Silvinho? Sem dúvida. O Renato viu que o time dele estava atacando pelas laterais, ele botou um cara que tem uma força física excelente, ele forçou ali novamente, pôs um cara descansado e o Silvinho foi infeliz. Eu acho que o Jô, por mal que ele esteja no jogo, também mas ele é uma referência ali na frente. Você não viu o zagueiro sair dali e ir lá pra frente. Pensar. Entendeu? Então, o jogador ali não tá pegando na bola, não tá fazendo nada, mas ele preocupa o zagueiro. Numa arrancada dele pode levar perigo ali. Então, quem foi mais feliz nessa substituição? O Renato. Muito bom. Parecido com o que eu penso. Não vou nem trocar em miúdos tudo que o Paulo e o Guilherme disseram, que para mim é exatamente isso. E ainda mais, uma última informação oficial, porque isso aqui tá na súmula. Você pode abrir lá, CBF, súmula, jogo, documento e tal. 34 minutos do segundo tempo, no momento em que o jogo vai definindo que um dos times que estão jogando vai ter mais proximidade do gol, vai chegar perto do gol. O Corinthians trocou Renato Augusto por Luan. Vou começar pelo Paulo. Foi uma mudança muito ruim, foi uma opção. Paulo, dá para você explicar para mim o que foi feito? Realmente foi uma mudança péssima, né? Porque o Luan precisa de 1h30 para ele aquecer e entrar no jogo. Entrar num jogo, numa velocidade como o Flamengo estava implantando em cima do Corinthians, até o Luan aquecer e entrar no jogo, acabou. Entendeu? Então foi muito infeliz. O Renato Augusto, em 1 minuto ou 1 segundo, ele pode fazer uma bela jogada e colocar alguém na cara do gol. E o Luan é um jogador que vem buscar, cai para as laterais, então fica aquele buracão. Você vê que o Diego depois disparou, foi lá para frente jogar. Ele não voltou mais ali no campo deles para pegar a bola. Ele ficou da intermediária para frente, só tocando, pegando as bolas, tocando para os atacantes. Então, quer dizer, que o Flamengo foi muito mais feliz. Os dois até aquecer já aconteceu o que aconteceu. Antes de eu levar essa pergunta pro Guilherme, para que ele fale da troca Luan, Renato Augusto, eu quero perguntar pro Paulo uma coisa que talvez o amigo que nos acompanha aqui no podcast Passando a Limpo. Paulo, você disse que o jogador demora para aquecer, mas peraí,
O jogador, ele tá lá sentado no banco, esperando o jogo acabar. Enfim, explica o que é ritmo de jogo, Paulo. Entrar num jogo a 100 por hora, decisivo, um jogo mata-mata é uma coisa, entrar num jogo ganhando 3-0 é outra coisa. Explica pra mim, explica pra nós. Não, sem dúvida alguma. Você entrar num jogo, já ganhando o jogo, tudo é mais fácil. Você segura, toca a bola, prende, toca pra lá, toca pra cá. Agora, você entrar num jogo, como o Flamengo estava numa velocidade enorme, e o Luan, a característica do Luan, o caráter do Luan, ele é frio, ele é tranquilo. Sem dúvida. Então, os caras passam a 200 pelo lado dele, a hora que ele não dá nem pra acompanhar. Não dá nem pra acompanhar. Então o que precisa? O cara tem que entrar elétrico, a coisa tá, o bicho tá pegando, ele tem que estar atento. Mas não era o caso do Luan ali naquele momento. Vou te perguntar, era melhor ficar o Renato Augusto cansado do que não, porque eu quero perguntar isso pro Não, Paulo. sem Porque dúvida. O Paulo jogou futebol há muitos anos. Eu quero saber, era melhor ficar o Renato cansado do que entrar o Luan descansado, Paulo? Com certeza, porque ele já estava no ritmo do jogo. Então Ritmo do jogo. Mesmo assim, ele cansado, mas ele ia ajudar ali a parte defensiva. E pelas Ele não ia- diagonais, tem Exatamente, paciência, tem prender experiência. a bola, Sem ganhar dúvida. uma falta ali para dar tempo para respirar. Você entendeu? Então, Em ritmo de jogo. Esse, O Luan não exatamente. parece estar em ritmo de jogo. não tá. Há muito tempo na reserva, porque ele já entra desanimado, porque ficou na Deram reserva. o Luan é aqui de São José do Rio Preto. Deram 2 tartarugas para ele tomar conta. Isso lá quando ele jogou no... Ele foi emprestado no Tanabi, depois ele voltou para a América, fez uma Copa São Paulo de Futebol Júnior muito boa, fez 4, 5 gols, daí que ele começou a surgir já adulto. Ele não tem não é como nós, Paulo. Não tem entra. vocação lá Não, embaixo, não. inicial de categoria de base. Não. O Luan já começou lá em cima. Mas eu quero saber do Guilherme. Foi ruim a troca de Luan para o Renato Augusto? Ou o Silvinho pensou, pô, o jogo tá empatado, vai ficar empatado, eu vou dar uma oportunidade para melhorar o Luan ou para atrapalhar o Corinthians? Me fala. Juninho, Luan entrou, Corinthians ficou com 10. Basicamente. Ficou foi isso. simples para explicar. Simples, Foi mas bem. sempre 10. Você vê que o Guilherme gosta de explicar bastante, ele foi bem sucinto. Não, mas assim, ô Juninho, rapidinho, só pra gente não fugir do assunto, vocês foram jogadores, ficar melhor. O que leva um jogador, um exemplo, de alto nível, ser o melhor da América, campeão da Libertadores 2017, alto nível, teste de seleção, de repente 2021, ser um jogador comum, momento comum. Às vezes é psicológico, às vezes foi um momento bom, realmente ele não é bom daquele jeito. Vocês foram jogadores. Acontece isso? Paulo responde. Fala, Paulo. Acontece, porque o Luan, vou dar outro exemplo, o São Paulo quando contratou o Pablo, eu falei, a melhor contratação, e o Luan... Esse eu já sabia que não era a melhor contratação. eu achava que porque ele era Médio volante, inclusive. artilheiro lá no No Atlético Atlético. Paranaense, que ajuda Então, a fazer jogador. Exatamente, Os e o outros não Luan ajudam. também, foi considerado o melhor jogador aí da América, tudo. Então, eles chegaram num time aí que, por exemplo, o Luan, o Corinthians há muito tempo que não ganha nada, e a esperança era ele. Você entendeu? Então, quando você cria uma expectativa naquele jogador, porque o Corinthians, quer queira, quer não, se você chegar lá e não mostrar vontade e garra, você morreu. Vontade, garra e ter resultado. E ter resultado, Porque pode ficar correndo que nem exatamente. cavalo no jockey lá, Exatamente. como o Cilinho falava. Exatamente. O cara corre muito lá, o cavalo no jockey também corre. Cilinho. Não, mas você Otacílio Pires de Camargo. já correndo, o torcedor gosta. Ô, pelo menos o cara tem vontade. Agora, você ficar parado ali esperando o que vai acontecer, a torcida cai de pau mesmo. Você entendeu? Muito bom. Deixa eu explicar só um pouquinho, que eu estudei o Luan. Quando eu conheci o Luan, lá numa entrega de troféu, Paulo, de bola de prata, eu fui convidado, eu entreguei a bola de prata pro Balbuena e eu acho que o Cerezo entregou a bola de prata pro Luan. Quando eu já sabia que o Luan era de Rio Preto, eu sou de Olímpia. Acabou o evento, eu fui lá, Luan, vem cá, meu filho, eu quero conversar com você. E aí, tudo bem? Pô, sabe quem sou eu? Eu sou o Juninho. Expliquei, lá de Olímpia e tal, eu sou de São José do Rio Preto, já trabalhei em Catanduva e tal. Eu estudei um pouquinho a vida do Luan. O Luan tem uma vocação esportiva adulta. O que é vocação esportiva? O cara começa a jogar futebol com 19 anos. Falta um monte na formação dele. Mais ou menos como um médico não faz 3 anos da faculdade. Ele entra no 4º ano por uma capacidade intelectual. Então, o Luan, ele foi tardio, certo? Surgiu tarde e foi para um Grêmio que estava num momento excepcional. E outro detalhe, o Luan teve problema fora do campo seríssimo, que eu não vou entrar em detalhe, que é muito ruim. Porém,
O Luan, com as oportunidades que teve, poderia ter feito muito mais do que está fazendo, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Vamos para o momento final, nós estamos a 3 minutos para fechar o nosso podcast, Passando a Limpo, Flamengo 1, Corinthians 0. Paulo, resumão do que aconteceu, quem foi bem, destaque, arbitragem boa, VAR bem, não sei o que lá, Silvinho, Renato, o teu resumão para a gente caminhar para o fim do programa. Juninho, eu acho que o Renato foi muito feliz, dando oportunidade para essa moçada que a gente não conhecia no primeiro tempo. Fizeram uma partida extraordinária. No segundo tempo ele viu que a coisa estava caminhando a uma vitória, aí ele botou os caras já de nome, já consagrado, já que vem resolvendo os gols para o Flamengo. Ele foi feliz, mexeu bem, né? Ele teve a leitura boa do jogo, foi feliz no lance do menino, uma jogada muito lúcida, né? Que ele fez ali. O Rodney, aquilo ali é uma jogada de muita lucidez. Ele só tinha aquilo para fazer, que tinha 2 caras apertando ele. Uhum. Ele arriscou, ou eu vou tocar na caneta, eu ganho um lateral, ou eu vou tocar na caneta, eu saio como ele saiu na frente. Vira lateral, vira alguma coisa. Então você tem que tentar. O que ele fez? Cruzou a bola perfeitamente na cabeça do Bruno Henrique e saiu o gol do Corinthians, do Flamengo. Merecido, parabéns. O Renato, nesse jogo, foi muito mais feliz do que o Silvinho. Eu acho que a estratégia do Silvinho não deu certo, né? Os jogadores que ele tentou mexer, achou que ia ajudar. A hora que ele botou o Mosquito, eu achei que alguém ali do meio ia começar a esticar a bola pro Mosquito, para pelo menos não deixar o Felipe Luiz atacar, que é um jogador que vai bem pro ataque, experiente. Né? Experiente. Pô, vamos começar a fazer a zaga do Corinthians, começar a buscar essa bola lá no fundo, pelo menos já a gente não corre perigo aqui. Mas infelizmente o Renato Augusto saiu, o Juliano não estava mais e não tinha um cara de habilidade desde o meio do campo do Corinthians para meter essa bola do Mosquito. E o Renato, conhecendo o elenco, bola no chão, jogada à lustra, gol e merecida essa vitória do Flamengo. Muito bom. Guilherme, resumão. Resumão básico. Bom, merecida a vitória do Flamengo mesmo. Sempre foi o time que procurou, né? E eu acho bom quando sai gol no final, sabe por quê? Porque o que me irrita é o Cássio, além de destaque bom do Corinthians, sai, faz cera, vai caminhando, passa em tartaruga para bater o tiro de meta, faz parte. Mas o time sempre buscou o melhor, o Flamengo sempre foi melhor, e eu acho bom mesmo tomar gol no final. E eu queria só destacar, Juninho, uma coisa que eu achei bem legal, até comentei, a torcida do Flamengo. Apesar de time, é algo assim que só quem jogou, igual você jogava, no Flamengo, sabe o que é. Porque às vezes, vocês sabem, o pai, às vezes, guarda o dinheiro para o pai para ir quarta-feira à noite no Maracanã, domingo, no Morumbi, no estádio Palmeiras, Corinthians, porque aquela é a felicidade do cara, sabe? Às vezes, pela situação difícil que o país passa, aquilo dá a felicidade do cara. E, tipo assim, e ontem foi algo assim de arrepiar, sabe? Tá ali gritando, tá ajudando o time, tá lotando o Maracanã ali. Pra quem foi pela primeira vez, ou quem vai sempre, é algo assim que fica marcado pra história. Porque é ali que é o Brasil, sabe? Aquilo é brasileiro. De ver um time de futebol gritar e tá feliz. Isso que eu fiquei muito contente, pra caramba. Muito legal. Foi bom o Guilherme ter ressaltado essa participação do torcedor do Flamengo. Agora o Maracanã aberto para evidente dentro dos protocolos obrigatórios e necessários a torcida do Flamengo esteve presente e sem dúvida nós podemos acompanhar pela televisão o ruído, o som, a participação do flamenguista. Nesse tempo todo do jogo, o Flamengo melhor em boas condições, porém fazendo um gol na última jogada, no último minuto. Quero agradecer o Paulo, vou te convidar semana que vem. Perfeito, Juninho. Lógico. Gostou, curtiu, estamos indo bem? Show de bola, muito bem. Ó, Juninho, só vou dar um adendo aqui que o Guilherme falou, do Cássio. Isso. É que foi um bombardeio em cima dele, porque, fica fazendo cera, pô, mas ele tinha que fazer isso aí mesmo, velho. O relógio tinha que correr muito, sabe? Porque quando você começa a sofrer essa pressão, esse bombardeio, você fica ali, velho, passa logo o relógio, velho, que bombardeio. A gente não chega no ataque, então os caras estão vindo espremer a gente lá atrás. Então é normal isso que aconteceu com o Cássio. Eu tô escrevendo aqui, gente, relógio passando muito ou demorando. Depois eu vou, porque eu olho aqui, os 60 segundos sempre tem 60 segundos. Eu vou, no próximo podcast, fica anotado aí, o nosso Paulo, muito obrigado. Guilherme, abraço. Muito obrigado, viu? Tamo junto. O próximo podcast que faremos será do jogo Santa Fé da Colômbia e Corinthians, final da Libertadores Feminino. O jogo é no domingo, lá em Montevidéu. Deve ser no Estádio Centenário, o estádio que terá a final
da Sul-Americana e a final da Libertadores. Então, no começo da semana, nós devemos liberar o podcast na segunda-feira, ok? E eu vou tratar desse assunto também, que o Paulo está falando que o relógio passa depressa. Será que coisa de relógio passar depressa? Gente, muito obrigado a vocês que acreditaram, confiaram no nosso trabalho aqui, o nosso linguajar, o nosso momento, passando a limpo. Tentamos passar a limpo um jogo de 90 minutos em 30 minutos, falando de Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, que foi jogador de altíssimo nível, o Silvinho Campos, lateral esquerdo do Corinthians, esteve na Europa, fez curso, um monte de coisa, e na hora que o jogo fluiu, o Flamengo foi melhor, não só pelo treinador, por sim, pelos jogadores, pelo elenco, enfim, ganhou o melhor. Nem sempre o futebol premia o melhor. Eu tô indo embora, um grande abraço. Semana que vem eu volto. Tchau.